Esto ocurrió en DuPont en el momento que ellos iban a hacer el spin-off de distintas unidades de negocio. ¿Cuál era tu rol? Tenía algunos roles de HRBP Latinoamérica y tenía también un rol en papel corporativo de recursos humanos. Y vamos a hablar un poquito de cómo fue salir de una empresa muy grande como DuPont, formar otra empresa con una cultura más dinámica y que esa estrategia fue para que podría ser aún más exitosa. Qué placer, Rita, tenerte acá en el show, en el programa Experts Path. Hoy va a ser una charla muy interesante, un poco distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer en el show, pero antes de empezar y de compartir sobre el tema que vamos a hablar hoy, ¿te gustaría dar una breve intro, un breve background de quién es Rita y qué está haciendo hoy, ¿no? Claro, Damian, muchas gracias por esa invitación. Es un honor para mí estar acá. Tengo una carrera en recursos humanos de 25 años, empezando con P&G, Procter Gamble, después DuPont, después un spin-off de DuPont, que es la empresa Chemours, Diversey y ahora estoy en Kraft, que es una empresa brasileña presente en 10 países, ¿no? Soy enamorada de mi carrera profesional, né? Así siempre para mí ha sido mucho aprendizaje, mucha diversión. Y para retribuir un poco todo que he ganado con esa carrera, yo actúo también como mentora, desarrollo de liderazgo, son cosas que me encantan, ¿no? Tengo dos hijos, ¿no? Víctor y Daniela. Víctor es graduado en ingeniería y Daniela en administración, ¿no? Que son para mí una felicidad y una realización muy grande, ¿no? En mi vida. Qué lindo, Rita. Gracias por Ujú, compartir. Eh, Obviamente un background y una trayectoria impresionante en el mundo de recursos humanos, por compañías más grandes, por compañías más pequeñas, private equity, y bueno, has visto mucho en este mundo. ujú, ujú. Pero bueno, para compartir un poquito a la audiencia, ¿de qué vamos a hablar hoy entonces? Uhum. Hoy vamos a hablar de una experiencia que yo he vivido en mi carrera, que fue muy enriquecedora. Fue cuando DuPont, que es una grande compañía, una gran compañía, y estaba empezando un proceso muy grande de transformación. Y una de las decisiones que fueron tomadas fue hacer un spin-off, una separación, ¿no? De los negocios químicos, Ujú. né? De performance chemicals. Había, por ejemplo, el business de dióxido de titanio, ¿no? Que era un business muy exitoso en DuPont. Y la marca más conocida, Teflon, ¿no? Que las personas tienen en sus cocinas y todo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de cómo fue salir de una empresa muy grande como DuPont, formar otra empresa con una cultura más dinámica, ¿no? Y que esa estrategia de hacer ese spin-off fue para que podría ser aún más exitosa. Ujú. Es de ese tema que vamos a hablar hoy. Espectacular. Esto es algo muy relevante porque es algo que se está viendo bastante en los últimos años, ¿no? De grandes multinacionales, conglomerados que están haciendo el spin-off para dividir sus unidades de negocio. Vimos 3M, vimos a GSK, vimos a GE, ¿no? Johnson Johnson y todas estas compañías. Que es una tendencia que se ve cada vez más y creo que lo que vamos a hablar hoy es un caso muy interesante y que puede ser muy práctico, del cual podemos aprender distintas perspectivas sobre cómo llevar eso a cabo para aquellos que lo están haciendo, que en algún momento van a enfrentar esa situación, ¿no? En corporaciones. Así que para ubicarnos en tiempo entonces, esto ocurrió en DuPont en el momento que ellos iban a hacer el spin-off de distintas unidades de negocio. ¿Cuál era entonces la unidad de negocio esta en particular? Teníamos la parte de dióxido de titanio y también de Ok, fluoroquímicos. ok. Uhum. Que é a parte de áreas acondicionados, o gás que vai, né? Toda essa parte mais química, Ujú. não? Isso se passou esse spin-off em 2015. 2015. Incluso estão haciendo, celebrando os 10 anos de la nueva empresa Pasa rápido. e assim, eu hice parte dessa Sí, história, sí, não? sí. Então, me, me quedo muito contenta com, wow, já se passaram 10 anos de tudo isso que passou, não? Pasan 10 años y pasan bastante rápido. En este tiempo, ¿cuál era tu rol?
Eu estava em Dupont há 7 anos, né? Tinha alguns roles de HRBP, Latinoamérica, né? Líder de negócios em Latinoamérica, e tinha também algum role também em papel corporativo de recursos humanos, não? E fui elegida também para ser a persona de recursos humanos em esse equipo desse projeto de spin-off. Não? Eu fui elegida, ok? E estava trabalhando em todas as etapas de uma gestão de projeto, hasta que al final eu fui elegida, o que me deixou muito contenta, para ser a head de recursos humanos Latinoamérica de la nueva companhia. Não? Para mim foi, por que para mim foi tão especial? Porque los negocios de esos business, ¿no? Eran mucho más grandes en México. Ujú. Entonces, se toma así la cantidad de empleados, de ventas, todo. México mayor que Brasil. Pero el presidente de México, que iba a ser el presidente de Latinoamérica de la nueva compañía, me eligió, Mm. ¿no? Para ser, porque yo era su business partner en los business de óxido de titanio. Y nosotros trabajamos muy bien juntos, ¿no? Y una vez yo pregunté, ¿por qué me eligieron, no? Pregunté para la vicepresidente de Recursos Humanos, que incluso era de Argentina. Y me falou, él quería que fuera usted la líder, né, de esa nueva compañía, porque tú hablas con todos los niveles jerárquicos, estás en todos los países, estás súper presente, ¿no? Entonces él quería una persona así para liderar recursos humanos en la región en un momento tan desafiador, ¿no? Hartador como foi separar de uma companhia, porque Dupont era uma companhia muito querida Mm. por los empleados, ¿no? As pessoas se quedavam 20, 30 anos trabalhando em Dupont, se casavam, tinham filhos, amigos para toda a vida em Dupont. De repente, o negócio em que estás vai se separar de Dupont, não? O que passa? Será que essa tendré tanta estabilidade em essa nova empresa como hoje tenho em Dupont? Não será que tendré as mesmas oportunidades de crescimento? Então, se generou um sentimento, claro que super compreensível, de inseguridade. ¿No? Entonces yo me quedé muy contenta, falei, ahora tenemos algo muy fuerte para trabajar, ¿no? Con esa separación. Es interesante porque eso es algo que pasa, bueno, pasa mucho esa incertidumbre que tiene la gente que está trabajando dentro y qué va a pasar ahora, ¿no? Y todo eso que Sí. se crea en el medio. ¿En dónde se manifestaba estas cuestiones de dónde se veía, cómo se sentía, cómo, cómo lo percibían, ¿no? Los líderes ahí? La, la primera cosa era si tendrían un rol en la nueva compañía, ¿no? Estoy acá, trabajo en ese business, ¿será que tendré una oportunidad? ¿No? ¿Seré invitado a ser parte de esa nueva empresa? Esa era la primera cuestión, ¿no? Después que todos recibieron la invitación para quedarse. A los primeros años nos quedamos en la oficina de Dupont, después cambiamos de oficina, ¿no? Pero la primera incertidumbre era, ¿tendré un espacio en la nueva compañía? Después, por ser una compañía más pequeña que Dupont, ¿no? Las personas empezaron a acumular funciones. Então, se antes eram responsáveis por A, agora era A, B e C, não? E generou uma confusão, né? E daí que me pareceu muito interessante o que passou, não? Globalmente, se tuvimos a ideia de fazer um trabalho de claridade de rol, de papel. Role clarity, né, em inglês. Por quê? Não era mais claro. Se antes essa pessoa era um assistente de contas por pagar, agora tem contas por pagar, outra função mais, então não estava claro, não? Então, isso me encantou porque havia um formato que cada empregado tinha que lidar com suas responsabilidades novas, alinhar com seu jefe, e depois que todos passaram por esse processo,
juntar todo o equipo e compartilhar as novas responsabilidades de cada pessoa, não? Isso parece tão sencillo, não? Clareza de roles. ¿Por que isso é tão importante? Ujú. Importantíssimo. Para os que conhecem a metodologia de Gallup, não? Essa é a primeira pergunta. Gallup tiene una encuesta que incluso implementamos en esa nueva empresa, que consiste de 12 preguntas que fueron descobertas, vamos a decir así, en una gran encuesta que hicieron con millones de empleados, milhares de empresas, ¿no? Esas 12 preguntas, si el empleado contesta, estou de acordo ou totalmente de acordo, mede o nível de engagement, ¿no? De quanto a pessoa de hecho está enganchada em seu trabalho, não somente haciendo el trabalho, pero com paixão, com conexão emocional, lo que traz resultados financeiros, de acciones e todo mais, ¿no? La primeira pergunta é, eu sei lo que é esperado de mim em mi trabalho? E por increíble que pareça, a maioria das pessoas não lo sabem. Não. Isso para mim, a primeira vez que eu me fui exposta a esse conceito de Gallup foi quando eu estava em P&G, né? E recebi um reto maravilhoso, né? Quando fui promovida a gerente de desenvolvimento em P&G, de ter um programa Brasil de liderazgo, porque os líderes eram promovidos muito jovens, excelente técnicamente, pero no eran buenos líderes. Entonces, me reportaba un mexicano que me recomendó leer ese libro, que es Primero quebre todas las reglas. Em inglês é First Break All the Rules. Justamente com essa metodologia de Gallup. Então, eu me encantei. Então, qual foi minha felicidade? Anos depois, ver que a primeira pergunta de Gallup foi justamente o reto que teníamos em la nova companhia. Se não estavam claros os roles, não teríamos as pessoas enganchadas, justamente em um momento em que estávamos cambiando valores, competências para ser uma companhia mais dinâmica y exitosa, ¿no? Entonces dirías que ese entonces fue el mayor desafío en el momento, al principio, de saber qué se esperaba de cada persona. Así es. Primero, ¿tendré yo un rol en esa Ok, compañía? primero la Segundo, incertidumbre. Segundo, sí, segundo, ay, hay tanta cosa que agora está aquí conmigo. ¿Dónde termina, dónde empieza mi rol, el rol de mi compañero? ¿No? Entonces, vamos parar y todos vamos a alinear los papeles y responsabilidades de cada persona, ok. ¿no? Ok, entonces eso, el uncertainty es un tema de comunicación, el entender los roles, es esto que estabas compartiendo recién. Sí. Ujú. ¿Y hay algo más que se hizo para atacar estos temas? ¿O había otros que considerarías que fueron desafíos grandes en el momento de la transición? Y ahí empezó entonces la transformación cultural, Ok, ¿no? Y pasaba, aquí ya estamos hablando de algunos meses, ¿no? Que se pasaron, entonces ya teníamos las estrategias globales, por así decir, ¿no? Y aún hoje, muitos anos depois, né, como comentava, já há 10 anos que aconteceu esse spin-off, até hoje eu vejo pessoas que não têm ideia de lo que é esperado de elas, não? Sabem que têm que fazer essa tarefa toda, mas não, nem sequer sabem que têm uma conexão com algo mais importante, maior, esse pertenecimento a algo mais grande, não sabem. O que hicimos? Isso foi uma iniciativa latino-américa, ¿no? Que después te cuento como Latinoamérica ficou super famosa em la nueva compañía. Essa nueva compañía se chamou Chemours, Chemours. né? Chemours, e donde, né, vino esse nome? De chemical hours, se escreve Chemours. Então, Our Chemical Company. Pero se decidiu pronunciar Chemours em homenagem à la família Dupont de Mours. Não? Que é a família que começou Dupont. Não? Então, Chemours, mas se fala Chemours em homenagem ao apelido da família. Não? Então, foi algo assim muito lindo que veio. Então, essa companhia Chemours definiu as estratégias e vamos a ser um cascade. Muito bem.
Em Latinoamérica, Ujú. como eu comentei, não, eu fui invitada pelo que se volvió el presidente de Latinoamérica, de Chemours, Sí. e nossa relação HR e CEO era fantástica, maravilhosa, não? ¿Esta persona salió de P&G o vino de Não, afuera? Dupont, Dupont, Perdón, Dupont, de DuPont. ¿De Dupont, DuPont o vino? de De Dupont, DuPont, de ok. Dupont. Essa persona era presidente Latinoamérica de dióxido de titânio Ujú. e era presidente de Dupont México. Tinha dois Ok. roles. ¿No? Y esa persona fue elegida ¿no? para ser el presidente de Chemours. Y trabajábamos muy bien juntos. Entonces, e depois houve cambio de CEO, Ujú. não? Saiu entrou, foi para Estados Unidos, veio outro, os dois mexicanos, não? Então Bien. sempre em los dois países mais grandes havia HR e el CEO, não? Sí. Estavam presentes em los dois. E viajávamos muito para os países pequenos e assim foi. Nadie se sentia alejado del CEO ou de recursos humanos, não? Isso foi algo muito lindo também. Então, quando recebimos as estratégias, depois de algum tempo, não foi assim, logo que saiu ela, Ujú. Spin-off. é o spin-off. Recebimos as estratégias e não queríamos somente comunicar em PowerPoint. Então, juntamos, a organização de Brasil em hotel e invitamos pessoas de México e de Argentina. Juntamos em México e levamos pessoas de Colômbia e de Brasil. Não? Ujú. Então, expusimos las 4 o 5 estrategias globales em flip charts e cada pessoa tinha que escrever como poderia contribuir com essa estratégia. Então, não estávamos solamente cascateando, fazendo cascade, comunicando a estratégia. Queríamos que cada pessoa em aquela sala, não? Em essa sala, dizia como ela poderia contribuir. Não é recursos humanos. Então, estratégia de desenvolvimento de pessoas. Recursos humanos deveria então lançar programa de desenvolvimento de liderazgo. Não, não. Que tú puedes hacer. No, tú. Es muy interesante eso que estás diciendo. Porque entonces los habían juntado en diferentes países, en una sesión, en un hotel, en algún lugar lindo, me imagino. Y ahí es que ellos mismos propongan qué es lo que cada uno puede hacer para contribuir al cambio, Así es. a lo que van a hacer. Así es. ¿Quiénes estaban en esa sala? O sea, ¿eran líderes, managers? Casi ¿Quiénes eran? todos os Ok, níveis. Havia middle managers, havia alguns supervisores, havia alguns analistas, ok. não? E todos, assim, passavam por todos os flip charts. Havia uma estratégia que a mim me encanta, que era fix what's broken, Mm. né? Arreglar lo que está roto. Puede ser un proceso, puede ser un cliente, puede ser, no sé, un entrenamiento que falta y por eso que la gente comete muchos errores en su trabajo. Pero así fue el puro concepto de accountability que tú puedes hacer. ¿No? E a gente se encantava porque era uma criatividade e saía muitas coisas, sabe? Via as pessoas pareciam que eram todos líderes, dizendo as coisas que poderiam, porque às vezes a solução está em nível mais baixo, não? Que conhecem o dolor. Então foi uma experiência muito linda. Então todos saíram desses dias que passamos juntos, não? Já sabendo como seria seu plano de trabalho para o ano, não? Totalmente conectado com estratégia global. Pertenecimento, mi trabalho importa, me estão escutando, não? Coisas assim que aún hoje eu vejo que muitas companhias não fazem, porque como atuo como mentora também, escuto né, líderes seniors, aún hoje isso não existe, não? Y en este caso, esto es muy diferente a lo que se hace normalmente. Bueno, ese es el cascading, esto es lo que vamos a hacer, hagámoslo. Pero esto está dando vuelta ese modelo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo hicieron algo para asegurarse en ese momento que lo que los empleados proponían, o sea, se alineaba con el tema de la estrategia? Y pues, ¿cómo le haces seguimiento a, bueno, vos dijiste que ibas a hacer esto, ¿cómo va? Vos dijiste, ¿cómo funcionó a partir de ahí? Aí hicimos uma votação, Ok, né? Todos participaram porque se tiene 10 prioridades, não tem nenhuma, claro. não? Não tem nenhuma. Então, para chegar com 3 prioridades para cada estratégia, não? E de acordo com tu função, isso entrava em tus objetivos, documentados em el sistema, que se revisava a cada 3 meses.
não? Então, todo o que muitas ideias foram apresentadas, algumas elegidas, e demos seguimento a essas que foram elegidas, não? Espectacular. O sea, muy, muy, muy Uhum. práctico fue el tema. Y con todo esto, ¿cómo, o digamos, en qué plazo de tiempo se empezaron a ver los resultados, los cambios? ¿Fue inmediatamente porque ellos ya tenían el ownership? Eh, ¿Costó un poco hacer girar la rueda? ¿Cómo lo viviste eso? Aqui a história foi de hecho muito linda, não? Em esse evento em que hicimos esse exercício, né, de accountability com todos, também hicimos uma sessão de feedback muito forte, não? Então, todas as pessoas, e em uma dessas juntas, creio que havia umas 100 pessoas, todas tinham um minuto para falar para cada pessoa por que confias em ela e lo que essa pessoa poderia ser para que eu confiara mais em ti. Foi assim, muito maduro, uma madureza assim impressionante, não? E se era uma pessoa que não conhecia muito, então, por exemplo, uma pessoa de Brasil que estava vendo uma pessoa de Argentina por la primeira vez, então falava qualquer coisa, te desejo que tenhas muito êxito, coragem, não, essas Mm, coisas, não? Esse exercício levava 1 hora e meia, 2 horas. Se visse depois as pessoas se abraçando, chorando, sacando fotos, era assim impressionante. É assim, quando o liderazgo faz algo com intencionalidade, é impressionante os resultados que alcança. Um gerente que hoje é meu amigo, me comentou, Rita, solo esse exercício acá de feedback já pagou por todos os dias que estamos em esse hotel. Não? Imagínate dizer para cada pessoa que poderias ser distinto para que eu confiara mais em ti. sí. Né? Assim, foi de hecho muito interessante. E depois, outra iniciativa global, que daí te vou a contestar os resultados, não? Foi contratado McKinsey, né, para ser nossa encuesta de clima. É uma encuesta que se chama OHI, Organizational Health Index, e as perguntas te levam a medir a efetividade da organização e o desempenho das estratégias. É muito interessante, não? E que Moores tinha uma meta muito, muito, muito arretadora. Não me acordo agora, se era 1 ano ou 2 anos, que de 0 a 100 tuviéramos 75 de índice de organizational health, né? Saúde organizacional, que é quase a mesma coisa que Ujú. engagement, não? Latinoamérica, em el primeiro ano, foi 76, top quartile. Las outras não estavam tão buenas, Ásia mais ou menos, pero Norteamérica e Europa não estavam em el mesmo nível de Latinoamérica, não? El segundo ano, 89. Mira. Em el terceiro ano, 91. El dia em que se anunciou esse terceiro ano, estávamos todos em Wilmington, em Estados Unidos, né, junta de los 150 senior líderes da companhia. Meu WhatsApp não parava. Rita, ¿qué hicieron en Latinoamérica? Por Dios. Hicimos eso que estoy aquí compartiendo con ustedes. Simples. Escuchar a la gente, dar la oportunidad de dar y recibir feedback, ¿no? Reconocer. Reconocimiento fue algo muy fuerte porque, claro que luego, después del spin, se implementou um Transformation Office, não? Sí. E lá a estratégia foi Bottom-up Innovation. Então, qualquer empregado de Chemours, em qualquer país, em qualquer posição, poderia recomendar uma ação que nos pudiera trazer ahorros ou então enabling, né? Melhorar um processo, algo assim. Documenta tu projeto em el sistema e se esse projeto é terminado e traz os resultados esperados, vai receber um valor monetário que iba de $100 a $5.000, não? E havia uma surpresa. Então, quanto menos esperava, o CFO global te mandava um correio copiando tu jefe com elogios a tu projeto.
¿no? Yo me acuerdo que yo estaba llegando de una cita médica, sonó mi teléfono y yo pensaba que era alguien de McKinsey porque me di cuenta que era de Estados Unidos, pero estaba aparcando mi coche. Falei, ¿puedo llamarte más tarde? No, no, no te preocupes, Rita, te llamo más tarde. Yo estaba segura que era alguien de McKinsey. No, era el CFO global Mirá. para me dar las felicidades por un proyecto donde ahorré milhares de dólares, ¿no? Con sindicato. Impressionante. Vês isso passando todos os dias? No, Não, no. não. Uma vez me comentaram, Rita, creo que isso aqui não é verdade. Não é verdade que pode ser o CEO me chamando? No. Em Brasil decimos, é uma pegadinha, é uma broma. Não, era o CEO te chamando porque esse projeto tuyo tuvo essa visibilidade global. Então, com todas essas iniciativas globais, e de Latinoamérica em especial, Mm. no, de trazer essa alegria, essa diversão. Então, quando implementamos os novos valores, competências, tampouco foi um PowerPoint. Não, cada grupo vai ter um valor e vai ser uma apresentação teatral em frente de todos. Se as pessoas acertarem com essa competência, esse valor, te vamos a regalar algo. Era super divertido, nos morríamos de risa, não? Era sempre essa alegria, não? Quando recebíamos visitas globais, nunca me olvidaré de la CHRO, uma americana, uma das melhores chefes que já tive em minha vida. Ela comentava, Rita, a diferença é que ustedes acá like each other, né? Ujú. Ustedes se gustam como pessoas. Eu falei, é verdade. Sí. Es E un... isso é interessante, né? E sabes, quando eu estava em P&G, eu fui invitada a um treinamento em La Matriz também, em Ohio, de chat, Creating Highly Effective Teams. E eu era a única latino-americana em esse treinamento. Havia um de Tailândia, todos os demais eram norte-americanos, canadenses, essas coisas, Sí. não? La semana toda de treinamento, manhã, tarde e noite, sem descanso. Puedo decir, lo que yo aprendí que más se quedó en mi corazón. Los equipos altamente eficaces son los que empiezan con la persona. Mm. La importancia de conexión emocional. Por isso que hacemos team building, icebreakers, todo isso. Porque há momentos que são muito duros em las companhias. E tuvimos isso em Kemur também. Reestruturar, sacar pessoas, foi muito duro. Não, muito duro. Pero quando já há essa conexão emocional, as coisas são duras, pero não são assim tão fortes como passam em outras companhias, não? Isso foi um grande aprendizagem. 90% dos equipos começam com a tarefa. Os de 10% highly effective empiezan con la persona. Então, por exemplo, eu conozco a Damian, né? Me acuerdo perfeitamente de la primeira vez que hablamos e qual Sí, era o sí. tema hace unos años, Me ¿no? acuerdo, me acuerdo. Então, todo esse aprendizagem de minha carreira, eu estou sempre aplicando em situações novas, não? E quando há um CEO que compra essa ideia de liderazgo inspirador, conexão emocional, engagement, porque traz resultados, não? La equação é perfeita, não para isso passar. E me perguntaste de resultados, Sí, se te comento que todos ganhamos bonos muito arriba de la meta esses anos, crees em mim? Te crees? te creo, por lo que me venís diciendo, te creo. Todo. Todo. ¿Por quê? Porque por las iniciativas globais que implementamos em Latinoamérica com muito êxito, não? E também com as que hicimos especialmente em nossa cultura, essa parte de diversão, Sí. conexão emocional, todo, não? Contribuímos muito para incremento de vendas, redução como se diz, desperdícios, Waste, não? sí, desperdicio. Waste, não? Tanto em fábrica como em oficina, as ações que estavam, não me acuerdo, pero empezaram com 17, foram para 50 muito rápido. E o valor das ações era uma parte de nosso bono. Por isso que todos se quedavam muito contentos, não? Además de todo, também resultados financeiros para a companhia que resultou para nós Es também. que al fin É impressionante, não? es impresionante y a veces pasa, y cuanto más grande la compañía, por ahí más difícil es esto, pero entender de qué forma tu actividad
está conectada con los resultados del negocio, ¿no? Entonces, el hecho de yo, donde sea que esté en la organización, tener la capacidad de proponer algo, veo algún problema que sé que se puede resolver, lo presento, lo documento, esto se envía y primero que se considera, es muchísimo, es muy valioso. Entonces eso automáticamente genera una especie de círculo virtuoso que estás constantemente buscando qué cosas hacer, asegurándote de más beneficios para la compañía, que últimamente también vas a ser recompensado por eso, ¿no? Entonces se ve primero se ve el valor y se aprecia, ¿no? De una forma muy, muy real. E eu vivi isso, não, assim, não é algo que me comentaram, eu vivi, não, e me dá muito gosto saber que todo isso está sendo 10 anos, há 10 anos que todo começou, não? Y Abrimos IPO, né, por isso que eu comentei, né, sí. de los valores de las acciones, foi muito lindo. ¿Y, y cómo porque, a ver, cuando se proponía algo, esto venía de bottom-up innovation, Uhum, ¿cómo eso llegaba a, en este caso, no sé, al CFO, los líderes? O sea, los líderes del negocio estaban conscientes y habían comprado esa idea de escuchar totalmente. y de pasar y de, ¿no? Y de escalar las buenas ideas. Entonces, ¿cómo convences o cómo se hizo para que el liderazgo adoptara ese comportamiento, ¿no? Eu creio que foi, los globales foram muito bem orientados por McKinsey. McKinsey também havia sido contratada por DuPont para ser uma companhia de classe mundial, implementando o modelo de Toyota. Então já havia alcançado resultados em DuPont, não? Na parte de operações, manufatura, plantas, fábricas, não? Já que Moores contratou para essa transformação. Não? Então, además de criar novos valores, competências, algo que também me encantou. Então, esse projeto de transformação era uma plataforma de McKinsey. Então, qualquer pessoa que tivesse uma ideia podia alinhar com seu chefe ou ir lá e falar: tenho uma ideia, mas não bastava solamente ter a ideia, tinha que executá-la. Não? Então, meu projeto, por exemplo, foi um projeto de saving. Então, por 12 meses, né, eu fui posteando em el sistema evidências de que não teníamos mais aquele custo, né, com aquele gasto com os sindicatos, não? E era muito estruturado, não? Então, tenho ideia como vou executar, qual vai ser a evidência que estou alcançando esse ahorro, não? E dava muito trabalho. Sí, Se teria a iniciativa de apresentar uma ideia, era muito trabalho, porque tinha que poner o avance, creio que a cada semana, não era super monitoreado, e creio não, que o global recebia os reportes de McKinsey para acompanhar, e aqueles que chamavam a atenção, então se involucravam sí. a surpreender os empregados que tiveram a iniciativa, porque de hecho era muito esforço que se ponia em essas ideias e tudo. Não Bueno, era solamente ter a ideia, ahí era, era né, de hacerlo. hecho algo, Bueno, sim. hay una frase que dice, Uhum. venís con una idea y te vas con trabajo. O sea, mucho trabajo, mucho trabajo. Pero assim, depois eu tomei conhecimento de outra companhia que também tinha um Transformation Officer, que estava com Private Equity e que não tinha essa estratégia de bottom-up innovation. Então, as atividades do Transformation Officer havia um book, não? Mas relacionado com ahorros. Então, se você te vas a um hotel, não pode gastar mais que, não sei, $30 em frigobar. Eram coisas assim, e algumas muito impopulares. Mm, E eu havia vivido essa, não? Que nos dava muito trabalho, custava muito esforço, mas era inspirador. mm, ¿No? Tanto que nos llamaban de empleados fundadores de la nueva empresa. mirá, ¿No? ah, Era muy inspirador en todo que hablábamos, ¿no? Y sabes otra cosa que me encantó? La manera de trabajar. ¿No? Entonces, una filosofía que hoy ya tengo súper en mi DNA, ujú, ¿no? Work smarter, not harder. Porque participo de grupos, né? Participo de eventos, sou mentora, enfim, hablo com muita gente.
em muitas companhias ainda há a mentalidade de trabalhar duro, 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 não? E o que aprendi nesse processo de spin-off, há que trabalhar smarter. E como que vamos trabalhar smarter? Ujú. Capacitando a la gente. Então, McKinsey capacitou pessoas, né, que têm habilidades de facilitação, de treinamentos. Eu fui uma dessas pessoas para treinar todos os empregados em todos os países, não, em como fazer priorização de tus tareas, focando em lo que é importante, não solamente em lo que é urgente, o conceito de las piedras grandes de Covey, ¿no? Ujú. El tercer hábito, ¿no? Primero las cosas más Pues importantes. eso. Outra coisa que me encantou, todos os empregados aprenderam a ser um pre-mortem. Pre-mortem. Vai começar um projeto, vamos nos reunir e ver tudo o que pode passar mal. E que vamos fazer se isso passa. Todos passaram por isso. Lindo. Esto es, Como. perdón, esto es cuando voy, tengo una idea, presento la iniciativa, se hace este pre-mortem, todo lo que puede salir mal. También, también, Ah, sí, pero además del Transformation Officer, ¿no? Entramos con la estrategia de Execution Edge sí. y para ser una empresa que ejecuta muy bien, tenemos que entrenar los empleados a trabajar de manera más inteligente y no solamente trabajar duro. Então, además de priorizar, a ser primortem, também ensinamos a todos incluso essa era a minha parte de coaching, como pode coachar tu companheiro se tu companheiro tem um problema. Então não necessita ter uma coach. Não. Damian, tenho um problema, me ajuda com isso? Então tu haces a pergunta para mim seguindo a metodologia GROW, né, que é Go, Reality, Options e Will, né, que vamos fazer? E os exercícios eram incríveis. A gente se encantava como era fácil ajudar um companheiro que estava com um problema em el trabalho. Então generou essa coisa, todos desarrollam a todos, não? Também comunicação, como se comunicar, como influenciar a las pessoas, como ter resiliência, porque al final temos muita coisa para ser. ¿No? Mucha cosa. Mas lo que no queríamos, que las personas se quedaran 12 horas trabajando. ¿No? Queríamos que también tuvieran calidad de vida, por eso trabajar de manera más inteligente. Si tienes tus prioridades claras, né, não te vá a distrair com coisas que talvez não sejam tão importantes. Pero se não sabes, principalmente um empleado mais júnior, se não sabe o que é mais importante, a vezes se queda perdido, não? Sí, Uhum. sí. Obviamente tuviste un montón de lecciones luego de haber pasado por esto. ¿Qué es lo que aprendiste después de esta experiencia que antes no sabías de pasar por esto, ¿no? Muita coisa, muita coisa. Eu já havia passado por processos de M&A em Procter Gamble. Já havia passado por processos de divestiture, né, de vendas de negócios em Dupont. A importância da integração cultural, não? Eu aprendi também em P&G, porque P&G comprava muitas empresas, não? Então fomos melhorando a integração cultural a cada aquisição que havia. Pero com esse spin-off, algo que eu aprendi é que muita gente diz las personas são o mais importante, las personas são o centro de todo. Ok, que haces para que isso de hecho seja verdade? ¿No? E com Kemur eu pude ver que escuchar a la gente, valorar as opiniões, reconhecer, para cada pessoa que vai ouvir, não, esse podcast, imagina-te enviando um correio agradecendo a alguém que te hizo algo lindo. Não? A pessoa não está esperando. Muitas vezes tu correio vai parar em LinkedIn, que é o que passava. Não, as pessoas poniam em LinkedIn, não, para dizer, porque isso não passa. A maioria das pessoas não lo hacen, não? Então, é também dando oportunidades de desenvolvimento. Então, sim, tuvimos treinamento com McKinsey. Os que foram treinados passaram esse conhecimento a outras pessoas. Em Latinoamérica, sempre muito divertido, não? E a gente aprendia se divertindo também, isso ajuda a assimilar o conhecimento. Então, que de hecho é poner as pessoas ao centro de todo, não? Então, é tudo isso, escuchar, inspirar, compartilhar uma visão,
¿no? Yo pregunto para las personas que están nos escuchando, ¿cuál es la visión de tu líder? ¿Cuál es la visión de tu compañía? ¿Está clara? Y tú vives eso todos los días. Entonces es muy fácil decir las personas, pero ¿qué hacen? Y nosotros hicimos y de una manera tan sencilla, ¿no? Imagínate, com feedbacks, em que te digo em um minuto porque confio em ti, que poderia ser para que confiara mais, um treinamento que te ensina a priorizar, que tomava um dia e meio, eram, creio que 8 competências, em um dia e meio todos já saliam com a teoria do treinamento, não? Não era um treinamento virtual que te hace sola em tu casa, não, todos juntos aprendendo, não? Com sabendo tu rol e como isso impactava na estratégia global, não? Essa sensação, oh, eu sou muito importante em essa companhia, eu sou um empregado fundador dessa Mm. companhia, não? E se um dia tiene que salir, sale com muita experiência, não? Porque durante todos os dias tuviera a oportunidade de aprender, de praticar, não? De isso. Então, isso que para mim se quedou muito claro. Estamos falando de um spin-off de pessoas que trabalhavam em Dupont, que era uma companhia adorada, amada, querida, vão para uma companhia, que vai passar comigo em essa nova companhia? Não? E incertidumbres, medos, não? E aí passa tudo isso, não? Assim, é uma história que é a primeira vez que estou compartilhando assim publicamente, não? Já compartilhei, claro, como te comentei em mentorias e tudo, nem em livros, já escrevi 3 livros em coautoria, pero não mencionei esse case. Essa cá, a primeira vez, não? E de hecho é isso, é muito fácil dizer que as pessoas são importantes. O que haces para que de hecho se sientam Mm. importantes, não? Porque sabemos, ¿no, Damian, que mucha gente está enferma en las empresas, en las organizaciones, ¿no? Soy de Brasil y Brasil es considerado el país más ansioso del mundo. Hay burnout en todos los países, ¿no? Y para mí, a intencionalidad de liderazgo, ¿no? Que puede cambiar ese juego, ¿no? Traer ese tipo de experiencias que las personas que vivieron los primeros años de Chemours vivieron, porque después de algunos años yo salí para otra experiencia, ¿no? Porque no me gusta repetir Me experiencias, parece, quiero ¿no? siempre Siempre una cosas nueva. distintas, Está muy bien, muy ¿no? bien. Bien variado, bien variado. Eh, Uhum, y ya no tenemos mucho tiempo más, Rita, seguro uhum, tenés uhum, que continuar, pero uhum, si, si vos tuvieras que dar como unos pasos a alguien que está a punto de pasar por esto, se la ve venir o está uhum, escuchando que su empresa va a ser uhum. un spin-off, la persona que va a estar liderando este spin-off y después el tema de cultura y la nueva compañía, ¿qué consejos le darías? Tipo paso, como una recapitulación, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, así brevemente. Ah, me gusta el modelo de liderazgo 5Es, Ujú. que creo que podemos aplicar para toda situação. Né? O primeiro é envisioning, ter uma visão e compartilhar. Não? O segundo é enabling. Né? Que pode fazer para capacitar a la gente, que a gente tenha as ferramentas que necessita para ter alto desempenho e tudo mais. Não? El tercer E es energizing. Como deja a gente llena de energia, feliz trabajando, ¿no? Então, como comentei, os reconhecimentos em que se quedavam surpreendidos com o que recebiam de seniors líderes. Claro que a parte financeira também é importante, ¿no? Pero é uma consequência, né? A parte financeira é uma consequência de um bom trabalho, ¿no? Então, esse de energizing, engage, né? Engage, eu comentei das 12 perguntas de Gallup e posso fazer uma conexão, né? As perguntas de engagement de Gallup que mais me gustam, uma de ellas é: ¿tienes a oportunidade de fazer o que hace melhor todos os dias? ¿No? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de transformação. Si tengo una posición en que todo el tiempo tengo que estar haciendo atividades de mantenimiento, no estaré feliz.
voy a contestar mal esa pregunta, ¿no? Entonces los líderes tienen que saber que encantan las personas para que al menos todos los días puedan una parte de ese día trabajar con eso, ¿no? Oportunidad de hacer lo que hace mejor todos los días. Otra de las preguntas es, ¿recibiste un elogio, un feedback positivo de tu trabajo en los últimos 7 días? ¿No? Yo ya escuché, no sé si es líder, si es gerente, jefe, no sé, pero Rita, la persona ya recibe un sueldo, ¿por qué tengo que reconocer? Y la emoción, ¿dónde se queda? Es común, ¿no? Ujú. Y el quinto E es ejecutar. ¿no? Executar. Hay que ejecutar con excelencia, ¿no? Por eso hay que estar preparado, hay que estar enganchado, hay que entender la visión, ¿no? Então, Sí, envisioning, enabling. enabling, energizing, engaging e executing. Modelo de liderazgo 5S que aprendi também em P&G. Para mim, se toma esses 5Es, pode alcançar, por mais arretadora que seja, a situação que tem que viver, como um spin-off, como um divestiture em el business que está vendido para outra empresa, ou uma reestruturação onde tem que despedir muita gente. Se sigue esses 5Es, não, vai deixar uma marca positiva em la gente. Genial. Rita, ¿qué caso de estudio que estás compartiendo? Lo vamos a estar compartiendo obviamente con la audiencia, pero para aquellos que tengan preguntas que les gustaría preguntarte a vos directamente o explorar algún tema en más profundidad, ¿cómo te contactan? Pode ser primeiro por ¿Por LinkedIn, LinkedIn? depois eu passo meu WhatsApp e seguimos em contato. Não? LinkedIn é fácil, Rita Esbradia é um apelido muito Sí, sí. distinto. Sou a única Rita. Sí. Bueno, esperemos que no te llenen el inbox de mensajes demasiado, pero muchas gracias por estar. Prometo contestar, Promete que sim. está muy bien, perfecto entonces. Pero Rita, muchas gracias por primero hacerte el tiempo, estar abierta a compartir esto, un privilegio que, bueno, lo hayas compartido primero acá en Experts Path públicamente. Así que muchísimas gracias otra vez por tu tiempo, tu expertise y por la generosidad también. E graças por invitar-me, entre tantas pessoas que puedes invitar, não, para essa oportunidade. Eu me sinto, de hecho, muito contenta em compartilhar essas coisas e recordar esses tempos que foram duros, não foram fáceis, mas foram muito divertidos. Aprendemos muito, não, logramos muitas coisas, então é possível, sim. Há que ter intencionalidade. Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias, Rita. Um grande Hasta abraço. la próxima.